Irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que eu transmito sempre nas minhas redes digitais, eletrônicas, telemáticas, na internet. Eu sempre faço essa transmissão para ser um ajudador dos presidentes de celebrações eucarísticas, celebrações da palavra, grupos de oração e para seguir o que Jesus mandou. Ide pelo mundo evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. É a transmissão do evangelho para tentar salvar almas. É o nosso propósito aqui, tentar salvar os irmãos que são ateus, que não creem em Deus, que não creem em Jesus Cristo como Deus. Fazemos esse trabalho. Cada um tem o livre-arbítrio, a liberdade para decidir se quer ou não. Por isso nós transmitimos, quem aderir, no nosso entendimento, será salvo. Quem não aderir, infelizmente, né, terá a perdição eterna após essa passagem terrena por aqui. Vamos à liturgia referente ao dia 9 de maio de 2025, sexta-feira, terceira semana da Páscoa do Senhor Jesus, na Igreja Católica Apostólica Romana, no ano litúrgico C, quando se dá mais destaque, pelo menos na liturgia dominical, ao Evangelho escrito por São Lucas, que foi médico e secretário do apóstolo São Paulo. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui, e no rito nós temos a missa própria com o prefácio da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 1 ao 20. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrassem seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa.
Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha aí, que importante essa leitura. É a conversão do apóstolo dos gentios, o apóstolo São Paulo. Ele cria em Deus. São Paulo cria em Deus, quando era Saulo, mas não no Deus Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus e ele não cria em Jesus como Deus. A partir dessa viagem para Damasco, antes de lá chegar, ele foi convertido pelo próprio Jesus ressurreto. Jesus ressurreto, ressuscitado, apareceu-lhe, né? E ele acabou convertido e convocado por Jesus para pregar, até mesmo pela inteligência dele, por ser poliglota, por já conhecer o Antigo Testamento, ter sido um grande aluno de Gamaliel, né, na escola de Jerusalém. Então era um catedrático, um poliglota, um doutor. Vamos ao Salmo responsorial agora. Vejamos qual é o Salmo, Salmo 116 ou 117. 116 na Vulgata, na Bíblia Vulgata, traduzida por São Jerônimo para o latim. Ou 117, que é de Jerusalém, versículos 1º e 2º, e o refrão foi retirado do Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Repitamos: ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Repitamos: ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Agora vamos à leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, apóstolo amado. É o capítulo 6, versículos dos 52 ao 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim.
Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à reflexão desse texto, vamos à interpretação, porque nós temos que entender melhor o que foi transmitido, né? Então existem pessoas na igreja que estudam mais, principalmente a teologia, para nos transmitir a interpretação. Vamos ver, João capítulo 6, versículos de 52 ao 59. Eucaristia sempre foi algo surpreendente para as pessoas não cristãs. A maneira como falamos dela é chocante para muitos. Se dizemos que comungamos o corpo de Jesus, pode-se pensar que somos antropófagos. Se afirmamos que é um pedaço de pão, pode-se pensar que somos loucos. Não somos antropófagos nem loucos. Existe aí um mistério difícil de explicar. As palavras escondem um profundo sentido de comunhão com Jesus, que faz com que nos sintamos unidos a Ele e unidos entre nós, que nos faz experimentar sua vitalidade e sua força para seguir o Evangelho. Isso é Eucaristia. Temos mais aqui, mais interpretação do livro Dia a Dia com o Evangelho. Diz o seguinte: os judeus consideram estranha a linguagem de Jesus e reagem. Como pode ele dar-nos a sua carne para comer? Faltava-lhes naturalmente uma compreensão melhor sobre as palavras de Jesus. Carne entregue e sangue derramado referem-se à própria vida de Jesus, doada mediante sua morte na cruz. Comer a carne de Jesus e beber seu sangue significam estabelecer com ele uma comunhão íntima, chegar ao ponto de se identificar com ele. O apóstolo São Paulo alcançou tão profundo grau de comunhão com Jesus que escrevia aos Gálatas dizendo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Para favorecer nossa íntima comunhão com Jesus, ele nos deixou o sacramento da Eucaristia, através do qual tudo fazemos por Cristo, com Cristo e em Cristo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, com a certeza de nossa ressurreição e vida eterna. Que beleza, que magnífico isso, hein? Nós participamos da Eucaristia, comungamos a hóstia consagrada e assim estamos em comunhão com Cristo e com os irmãos. Deus está dentro de nós. Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, está nos purificando cada vez mais. É magnífico. Só nossa igreja mesmo é que tem. A igreja cristã. Vamos aos santos do dia agora, porque os santos viveram o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Santos do dia 9 de maio. 9 de maio comemoramos o dia de Santo Isaías, grande profeta do século VIII a.C. Isaías, grande profeta, fiel aos olhos do Senhor, conforme o livro do Eclesiástico
capítulo 48, versículo 25. Isaías foi enviado para revelar ao povo infiel a vinda do Salvador Jesus Cristo, no cumprimento das promessas feitas a Davi, que foi o segundo rei de Israel. Isaías praticamente escreveu um evangelho antecipado de Jesus Cristo. Santo Isaías, rogai por mim. Santo Isaías, rogai por mim. Santo Isaías, que está junto a Deus, rogai por nós. Santo Hermas é santo do dia 9 de maio. Hermas foi um dos cristãos saudados pelo apóstolo São Paulo, o apóstolo dos gentios, na carta aos Romanos. Santo do dia 9 de maio é São José do Quang Rien. Foi presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote. Faleceu em 1840. Faleceu como mártir. José do Quang Rien foi sacerdote dominicano, decapitado, teve a cabeça cortada em Nanjing, no país chamado Vietnã, que fica na Ásia, perto do Japão, perto da China. Mesmo depois de encarcerado, se dedicou a converter os pagãos e a confortar os cristãos na fé. São José do Quang Rien, rogai por mim, rogai por nós. Os santos estão com suas almas junto a Deus. Quase santo do dia 9 de maio, Beato Forte Gabriele, eremita, faleceu em 1040. Eremitas são aquelas pessoas que se dedicam exclusivamente à oração, à ascese, vivem isolados desse mundo secular, vivem para Deus, rezando para eles e para nós. Olha, Forte Gabriele é um bem-aventurado, faltando 1 grau para se santificar, para ser canonizado pela Igreja Católica. Após vários anos de vida solitária, ele ingressou no mosteiro Camaldulense. Isso aconteceu na localidade de Fonteavellana, na Itália. Então ele teve vida solitária como eremita, depois foi para o mosteiro, onde tem outros irmãos católicos que também vivem da oração, mas não isoladamente. Vivem clausurados, no caso dos mosteiros. Beato Tomás Pickering, monge mártir, falecido em 1679. Beato Tomás Pickering é bem-aventurado do dia 9 de maio. Foi um religioso beneditino inglês, encarregado da capela particular de Catarina de Bragança, esposa do rei Carlos II da Inglaterra. Ele foi martirizado em Londres sob a falsa acusação de ter atentado contra a vida desse rei. Beato Tomás Pickering, rogai por mim, rogai por nós. O bem-aventurado beato já é quase santo, então, quando ele chegou a essa fase, faltando apenas 1 grau para ser canonizado, é porque ele teve uma vida de santidade aqui na terra. Tudo é comprovado. Bem-aventurado do dia 9 de maio, Beato Benincasa de Montepulciano, religioso, faleceu em 1426. Foi um religioso da Ordem dos Servos de Maria. Retirou-se numa gruta de Monte Amiata, Itália, onde levou uma vida penitente. Olha aí, isolado do mundo, numa gruta, foi rezar por ele e por nós. Bem-aventurada do dia 9 de maio é Maria Teresa de Jesus.
é Beata Maria Teresa de Jesus, ou Carolina, nome verdadeiro, Carolina Gerhardinger. Virgem, faleceu em 1879. Fundou em Neuenburg, na Alemanha, a Congregação das Irmãs Escolares de Nossa Senhora. Bem-aventurado do dia 9 de maio, Beato Estevão Grelewski. Foi mártir, faleceu em 1941. Foi um sacerdote polonês. Morreu no campo de concentração de Dachau, na Alemanha, em consequência de terríveis torturas que ali sofreu, oferecendo pela Santa Igreja todos os seus tormentos. Santo do dia 9 de maio, São Pacômio, de acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Pacômio nasceu em 287, no Egito, filho de pais pagãos. Tendo ingressado no exército aos 20 anos, foi feito prisioneiro em Tebas. Numa noite, algumas pessoas levaram para ele alimento em nome do Deus dos cristãos. O santo sentiu-se sensibilizado e pediu a Deus que o libertasse. Obtida a liberdade, ingressou numa comunidade religiosa cristã, onde recebeu o batismo. Ao perceber a força do cristianismo, ele introduziu a vida monástica comum, baseada na disciplina e na autoridade, substituindo os anacoretas. Os anacoretas eram os monges que viviam sozinhos no deserto. Os problemas desta vida individualizada começaram a se tornar insustentáveis. Pacômio resolveu fundar um mosteiro com regras definidas, onde todos pudessem viver em comunidade. O mosteiro tinha uma estrutura rígida baseada na disciplina e na obediência. Era formado por vários edifícios ou casas construídas dentro de muralhas. Havia também uma igreja, um refeitório, uma cozinha, uma hospedaria e uma biblioteca. A base de vida religiosa era constituída pela castidade, pobreza e obediência, pontualidade, silêncio, disciplina, recitação de preces, algumas penitências. Tudo isso fazia parte do dia a dia de um mosteiro. São Pacômio morreu em 348. Na época, os mosteiros por ele fundados abrigavam cerca de 7.000 monges. Eu senti que São Pacômio está comigo aqui. Algo extraordinário que de vez em quando acontece. Obrigado, São Pacômio. São Pacômio, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós. Ele me deu essa graça, Deus me deu essa graça de receber a manifestação de São Pacômio neste momento que eu fazia a leitura do texto do padre Evaldo César de Souza. São Pacômio, rogai por nós, junto a Deus. Santa Catarina de Bolonha é santa do dia 9 de maio. De acordo com o site rs21.com.br da TV Rede Século XXI, Catarina de Vigri, ou Catarina de Bolonha, nasceu na cidade de Bolonha, na Itália, em 8 de setembro de 1413. Era filha de um diplomata. A história diz que seu pai teve uma visão mostrando que ela iria nascer dama de honra da filha de uma marquesa. Catarina recebeu a mesma educação de sua patroa. Aos 14 anos de idade fez-se franciscana terciária. Depois, freira das clarissas pobres e madre das noviças. Estabeleceu um convento de clarissas pobres em Bolonha, em 1456, onde serviu como abadesa. Era mística, tinha o dom de realizar milagres. Era profetisa e visionária, era pintora e decifrava manuscritos como se estivesse iluminada por um anjo. Num dia de Natal, teve a visão de Jesus nos braços de Maria. Ela fez uma pintura dessa visão e o quadro se encontra no Museu do Vaticano. Faleceu na cidade natal em 9 de março de 1463. Foi enterrada sem caixão
e sem embalsamento. 18 dias depois, seu corpo foi exumado devido a milagres que aconteciam junto de sua tumba. O odor de perfume exalou de seu túmulo e o seu corpo estava incorrupto, ou seja, não se decompôs. É um milagre de Deus, Santa Catarina de Bolonha. Diante desses acontecimentos, chamaram o doutor maestro Giovanni Marcanova, que examinou o corpo e não soube explicar o fato. Assim, colocaram roupa limpa em seu corpo e o colocaram numa cadeira em uma capela especial atrás de barras e vidros, onde está até hoje. Santa Catarina de Bolonha é padroeira da Academia de Arte de Bolonha e dos artistas das belas artes. Foi canonizada em 22 de maio de 1712 pelo Papa Clemente XI. Santa Catarina de Bolonha, que se manifesta agora para mim de uma forma extraordinária, mandando o sinal para minhas mãos: rogai por mim, rogai por todos nós junto a Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Mesmo que seja um não, acate. Até o nosso pai terreno, nossa mãe terrena, nos dá um não, quando vê que é o melhor para o filho. Imagine Deus, que é onisciente, onipotente e onipresente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, com a tônica na última sílaba ou na penúltima, significa: vem, Senhor, um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos os corpos transfigurados. Ficarão os nossos corpos, os corpos dos salvos, ficarão parecidos com o de Jesus ressuscitado, quando ele entrou no cenáculo sem precisar abrir portas. Entrou pelas paredes, mas sem derrubar as paredes. E olha que interessante, podia ficar sem comer, sem beber, ou podia comer ou beber também. E acabou ele comendo e bebendo. Depois mudou a aparência. Lá para os discípulos de Maús, ele mudou a aparência. Eles não o reconheceram e eram discípulos, viviam com ele. Madalena também, que vivia com ele, não o reconheceu no processo de ressurreição. Ela pensou que fosse até um jardineiro. Ele subiu ao céu, elevou-se. Nós teremos um corpo com propriedades semelhantes a de Jesus ressuscitado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Shalom Adonai, a paz de Jesus. Acesse @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919.